Eu acho que o Globo ainda não entendeu os novos tempos, que não são mais da Lava Jato, são contra a Lava Jato. Mas o Globo insiste em apoiar a Lava Jato, inclusive comprometendo o seu noticiário, ocultando o que é importante e dando uma dimensão extraordinária, o que é acessório. Ora, quando a gente vê que até a ministra Carmen Lúcia, considerada até há pouco uma verdadeira garota global, de tão fanzoca era ela em relação à Globo, votou contra a Lava Jato nessa decisão do Supremo sobre os delatados e os delatores. Bom, e não é só a Carmen Lúcia. A gente viu hoje que a decisão do Supremo naquela questão de delatados e delatores foi de 7-4. Maioria mais que absoluta, porque o Supremo é de 11 membros. E o seu próprio presidente, o Dias Toffoli, um homem muito jeitoso e que gosta de se dar bem com os poderosos, também foi firme naquela decisão, naquela postura dele como presidente do Supremo e do próprio Supremo contra aquelas tentativas da Lava Jato de sujar, de empanar, de comprometer o papel do Supremo Tribunal Federal no combate à corrupção. Mas vejamos primeiramente nessa análise, para a qual eu peço a paciência dos amigos, porque é importante, né? A gente vê esse editorial do jornal O Globo, quando diz que o uso político que Lula faz da prisão, a decisão do ex-presidente de não sair da cadeia, desrespeita a justiça, o que é parte de um projeto. O editorial do Globo chega a ser ingênuo quando diz que a decisão de os procuradores pedirem a progressão da prisão do Lula em prisão domiciliar, aliás, não é nem prisão domiciliar, é regime aberto. Ele diz que se trata de uma bênção para qualquer prisioneiro a progressão de pena, que o Ministério Público da Lava Jato pede em favor de Lula, por ele já ter cumprido 1/6 da pena. Ora, só uma criancinha não sabe que essa manobra dos procuradores é justamente para manter o Lula ainda mais preso, porque com a tornozeleira e tendo que ir à cadeia todos os dias se apresentar e tendo que trabalhar durante o dia. Mas aí chegam a dizer, não, mas aí é o relaxamento e aí o Lula pode até ficar em casa. Mas aí, de repente, chega aquele novo surto punitivo da Lava Jato, como já ocorreu várias vezes com o José Genuíno, com o José Dirceu, levam-no novamente para a cadeia. E o Lula não entra nessa. Eu não sei como é que o Globo entra nessa, porque as críticas que o Globo recebe são de toda a natureza. Dentro do PT, Gleisi Hoffmann resumiu com muita propriedade a reação dos meus políticos a essa posição da Globo. E ela faz também uma grave denúncia. Ela diz que a Globo apela feio, ignora Vaza Jato, Janot e requenta Palocci. Diz aqui a deputada Gleisi Hoffmann que a Globo prossegue ocultando as pautas mais importantes do país. Ela diz, Globo apelando feio, censuram as reportagens, as mensagens do Intercept,
as confissões do Janot sobre a Lava Jato. E agora vão soltar outro vídeo lixo do Palocci. Daqui a pouco levam este sujeito para requentar mentiras lá no Faustão. É o que diz a Gleisi Hoffmann. Mas vamos ver o que de substancial se resolveu hoje nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que vem sendo mastigada desde a semana passada. O presidente do Supremo Tribunal Federal classificou como falácia e desonestidade intelectual o discurso. Aí vem o discurso, a Globo também entrando nessa, porque está inclusive protegendo demais a Lava Jato e ocultando aqueles fatos importantes, invisibilizando aqueles fatos, segundo a presidenta do PT e muitos próceres políticos. Então diz o discurso de que o Supremo atua em sentido contrário ao do combate à corrupção, sem mencionar especificamente a Lava Jato. Ele também afirmou que a Corte repudia abusos e excessos. Essa Corte defende o combate à corrupção, mantém as decisões tomadas feitas dentro dos princípios constitucionais e dos parâmetros do Estado. Bom, isso foi só o Dias Toffoli. E agora vejamos o que diz o ministro Gilmar Mendes, não é? Que foi o mais crítico em relação e criticou diretamente não só a Lava Jato, como os seus principais líderes, que são ainda juiz, porque ele é ministro da Justiça, mas continua influindo na Lava Jato, o Sérgio Moro, e o coordenador da própria Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol. O que diz aqui o ministro Gilmar Mendes? Bom, e há uma informação importante nessa mesma matéria da Folha de São Paulo, quando diz que o ministro Gilmar Mendes, na segunda turma do Supremo, pretende retomar também neste mês o julgamento de um habeas corpus pedido por Lula, em que a defesa alega a suspeição do Moro. Isso aí é uma espécie de nó da questão, porque está todo mundo com medo de tratar dessa questão. Com medo ainda, porque a Lava Jato ainda teria alguns poderes e estaria cercando o Supremo. Mas o Gilmar Mendes já avisou que não a julgar por esse seu discurso na sessão de hoje do Supremo. De maneira muito clara, e o Intercept está aí para confirmar, e nunca foi desmentido, que usava-se a prisão provisória como elemento de tortura. Custa-me dizer isto no plenário, mas era instrumento de tortura. E quem defende tortura não pode ter assento na Corte Constitucional. O uso da prisão provisória era com essa finalidade. E isto aparece hoje, ministro Fux, nessas declarações do Intercept, feitas por gente como Dallagnol, feitas por gente como Moro. Portanto, é preciso que se saiba disto, que o Brasil viveu uma era de trevas no que diz respeito ao processo penal. Quando foi divulgada em 2016 as tais 10 medidas, fui eu, a voz que se levantou, creio que única no tribunal, sobre a impropriedade dessas 10 medidas. O que eu disse? Tenho a impressão de que estamos vivendo um momento singular. Depois esses falsos heróis vão encher os cemitérios. A vida continua. Sou mau profeta, presidente.